Olá, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de comentar com vocês hoje acerca do crescimento da perseguição religiosa, a expansão da igreja nos nossos dias e a importância de nós estarmos orando em favor dos povos não alcançados. Primeiro, nós precisamos lembrar que a perseguição contra o povo de Deus é algo anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que faz parte da vida da igreja ao longo de toda a história. Desde o tempo do próprio Senhor Jesus Cristo, já havia perseguição contra o povo de Deus. Não à toa, ele morreu crucificado. Os apóstolos também morreram de formas muito cruéis. E isso faz parte da igreja do Senhor Jesus e vai continuar enquanto a igreja estiver sobre a face da terra. Então, muito mais importante de que nós pedimos para que cesse a perseguição, porque é algo que vai nos acompanhar enquanto nós estivermos aqui, é muito importante que nós peçamos a Deus que Ele fortaleça os nossos irmãos em Cristo que estão passando pelas perseguições, que estão passando por momentos extremamente difíceis, desafiadores da fé, porque isso vai fazer parte da vida deles. E muitas das vezes a fidelidade desses nossos queridos irmãos, até mesmo no momento da morte, é que leva tantas outras pessoas a se converterem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que nós oremos para que Deus fortaleça os nossos irmãos, para que eles não abram mão da fé, que eles sejam fiéis até o último instante da vida, independente do que eles vão sofrer por isso e do que nós também vamos enfrentar por isso. Agora, com relação ao crescimento da igreja, é muito importante nós observarmos a importância da nossa oração, principalmente pelos povos não alcançados, porque em resposta à oração da igreja e também ao próprio plano de Deus, muitas pessoas que são inalcançáveis pela pregação do Evangelho, estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho da salvação, de forma inusitada. Como? Eles estão recebendo visitas do próprio Jesus Cristo, em sonhos, em visões. Pessoas que são impossíveis de um cristão chegar até ele e falar do Evangelho do Senhor. Mas a igreja que ora em favor desses povos e dessas pessoas tem uma resposta positiva da parte de Deus, de forma que muitas pessoas estão se convertendo ao Evangelho do Senhor sem serem evangelizadas. Nós temos um exemplo recente que no Egito, um pastor, ele foi sequestrado. E quando um pastor cristão é sequestrado num país predominantemente muçulmano, a ideia lógica que se tem é de que ele vai ser pressionado, torturado, maltratado por causa da sua fé. Mas glorifiquemos o nome do Senhor, porque esse pastor ele foi sequestrado por um grupo de pessoas da alta sociedade que queriam saber detalhes e os princípios de como realizar e participar da Santa Ceia do Senhor Jesus, que eram homens que se converteram ao Evangelho, não temos o detalhe de como, mas eram pessoas inalcançáveis. Da mesma forma que Paulo era inalcançável pelos cristãos por conta do ódio que ele tinha contra tudo aquilo que se fazia menção do nome de Jesus, a ponto de o próprio Jesus ter que se manifestar a ele, e então houve a conversão. Muitas pessoas estão se convertendo desta forma, através de sonhos com Cristo. E nos sonhos, Cristo orienta eles a procurar determinado lugar, determinadas pessoas, determinadas organizações para conhecer mais do amor de Deus, do Evangelho da salvação. Está aí a importância da igreja livre, orar pelos povos não alcançados e orar pelo fortalecimento daqueles irmãos que vivem em locais aonde o evangelho é hostilizado. Então eu desafio e apelo que você dedique um tempo do seu dia em oração, em favor dos povos não alcançados e em favor dos irmãos que sofrem perseguição por causa do evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, sua graça seja abundante sobre as nossas vidas. Um grande abraço.